afetadas, certo? São lesões simples, não há algo assim tão com tantas características, mas observem cada coisinha, porque cada lesão é muito semelhante à outra. Então, observem as características que o professor vai colocar na questão, observem as fotos, caso tenha fotos. Então, esse conteúdo aqui, eu coloquei características e fotos. Então, tanto serve para a teórica, tanto serve para a prática. Então, simbora. A primeira é a pigmentação melânica racial. Pronto, é apenas uma pigmentação de melanina em gengiva, então não há nada demais. Então, aquele paciente que vai ter uma pele mais negra, ele pode ter esse acúmulo de melanina na gengiva. E tá tudo bem, apenas uma queixa estética. Esse paciente não vai sentir dor, esse paciente não vai ter uma lesão fora disso, é apenas uma pigmentação, realmente, um acúmulo de melanina. Então, essa lesão, entre aspas, né, porque não é realmente uma lesão, vai estar presente desde o nascimento daquele paciente. Então, desde que ele nasceu, ele tem essa gengiva um pouco mais escura, certo? Caso o paciente se queixe disso e fale, doutora, eu não quero essa pigmentação na minha gengiva, é algo que me interfere no meu dia a dia. Pronto. E aí tem algumas opções, que no caso a gente pode fazer desgaste com instrumentos rotatórios, que no caso é a própria broca mesmo, desgastar mais a região onde tem o maior acúmulo de melanina, ou fazer um enxerto gengival com o epitélio do próprio paciente. Então, você vai fazer vai pegar aquele epitélio onde não tem essa melanina, onde não tem esse acúmulo de melanina, e vai colocar nessa região, certo? Mas é só apenas uma característica daquele paciente. Vamos para a segunda lesão. A segunda é a hipermelanose pós-inflamatória. Eu coloquei aqui uma foto da melanose do fumante. Então, ó, a gente consegue observar aqui que esse paciente tem uma gengiva bem inflamada, certo? Então, essa característica aqui, essa lesão, é uma inflamatória reacional ou autoimune, então causada por algum fator que vai estimular essa inflamação. E aí, as características clínicas, ela é indolor, ela é difusa ou também pode ser localizada, certo? Então, a etiologia ela pode ser inflamatória, então ela pode ocasionar sim uma inflamação, e a gente consegue observar também uma produção de melanina, certo? Então, o histopatológico vai ser o quê? O aumento de melanina na camada basal ou inflamação no conjuntivo mais melanófagos. Então, ó, a gente consegue observar que essa lesão, se a gente tirar esse fator causal, que no caso, por exemplo, o fumo, se a gente fala paciente, né? Para evitar cigarros, essa lesão ela tende a diminuir, certo? Então, se a gente remover o fator causal, ela tende a diminuir ou realmente a desaparecer. E aí, vamos para a terceira lesão, que é a mácula melanótica, que é o acúmulo de melanina na região intraoral. Então, a gente consegue observar que é como se fosse um sinal, certo? Uma pigmentação pode ser oval ou pode ser arredondada. E aí, a causa dessa lesão, ela é incerta, certo? O paciente apenas observou e deixou até você. E aí, tratamento é só acompanhar esse paciente, ver se regrediu ou não regrediu, ver se aumentou essa lesão, certo? E também o comprometimento estético. O paciente vai se queixar daquele comprometimento estético, mas é uma lesão simples, certo? Onde não há nada demais, é apenas um acúmulo de melanina, certo? E agora vamos para a quarta lesão, né? Já, olha aí, que é a nevomelanocítico. Ela pode ser congênita ou também pode ser adquirida. No caso congênita, o paciente nasceu com aquela lesão, ou adquirida, ele adquiriu de acordo com o tempo daquele paciente. E aí lembrando que essa lesão é uma proliferação benigna de células névicas. E aí a gente consegue observar também essas colorações aqui, ó, mais acastanhadas ou azuladas.
E essa lesão é como se fosse em formato de pápula ou nódulo. Então aqui, ó, a gente consegue observar como se fosse um nódulo, e aqui a gente consegue observar, ó, a pigmentação mais azulada, certo? Essa lesão, ela não é um tratamento, e aí só realmente observar mais aquele paciente, observar também o histórico daquele paciente, porque a gente pode acabar confundindo essa lesão com uma lesão maligna. E agora a gente vai para melanoacantose ou melanoacantoma. Gente, essa lesão, ela é benigna também, só que é importante observar ela, por quê? Porque ela parece muito com melanoma. Muito, gente, isso aqui é questão de prova, viu? E aí, essa lesão é uma lesão reacional também, e é uma lesão incerta, assim, não sabe exatamente de onde começou. E uma coisa muito importante também é que essa lesão, o crescimento dela é muito rápido. Então, por isso que a gente pode confundir como se fosse um melanoma, certo? E aí, o que é que se pode fazer no tratamento, Luma? O tratamento é uma biópsia incisional, só para a gente ver se essa lesão é realmente uma melanoacantose ou se é um melanoma. É só para uma exclusão da possibilidade de ser uma lesão maligna, certo? E geralmente essa lesão, ela é única. Como assim? É como se fosse apenas uma única lesão, como a gente consegue observar nessa foto. E aí, 80% dela, dessa lesão, é dessa forma, mas ela pode ser um pouco mais vasta, pegando um pouco mais da região, então vendo em outro local da região intraoral, certo? Ela também é assintomática e é quase exclusivamente em pessoas da pele negra. Então a gente consegue observar essa lesão em pessoas que têm coloração mais escura. E agora, essa lesão aqui é uma lesão muito importante, porque é uma lesão maligna, certo? E é uma neoplasia maligna de melanócitos. E, gente, eu coloquei aqui o principal fator causal, a radiação, né, ultravioleta. Só que lembrando que a gente vai estudar essa lesão intraoral. Então, se essa lesão também pode ser encontrada em outra parte do corpo. Então, aquele paciente que tem uma vida no qual ele pega muito sol e tudo mais, então ele pode, a gente observar essa lesão um pouco mais escurecida na pele daquele paciente, a gente pode sim já pensar em melanoma, certo? Mas como é intraoral que a gente está se referindo, então obviamente a radiação ultravioleta não vai chegar até essa região. Mas é um fator causal muito importante, certo? E aí, como eu falei, pode se desenvolver em qualquer sítio do corpo humano. E ela é mais encontrada em pessoas da pele branca ou japonesas, certo? Pessoas de origem oriental. E também em idosos, então é muito importante. E aí, essa lesão, ela é em grande proporção, certo? Então, eu consigo observar, ó, nessa foto, que ela pegou praticamente palato duro e palato mole também. E aí, a coloração escura, ela é irregular, ela é indolor, o que é mais preocupante ainda, né? Porque ela é indolor, então o paciente ele não vai perceber, só se observar realmente. E, gente, sempre perguntar ao paciente, né, se ele tem histórico de câncer, né? Se ele tem, então já liga o alerta vermelho, né, na gente. E aí o tratamento, a maioria das vezes, no caso 50%, é a excisão cirúrgica, então a gente vai remover essa lesão, certo? Tendo aquela margem de segurança. Ou então a radioterapia. E em relação à cabeça e pescoço, é cerca de 1 a 8% nessa região. Agora a gente vai estudar o tumor neuroectodérmico da infância. E aí é uma neoplasia benigna encontrada principalmente em crianças de até 1 ano de idade. Então, no primeiro ano daquela criança, a gente vai observar, ó, que é uma região um pouco mais escurecida, gente, ó, que é o palato do paciente. E aí, essa lesão é localmente agressiva, certo? Mesmo sendo é, benigna, ela é localmente agressiva. A gente pode também dar diagnóstico pedindo uma radiografia daquele paciente, porque vai ter um deslocamento daquele germe. Então, aquele dentinho que era para nascer
Já antes do primeiro ano de vida dele, ele vai ter um pouco maior de dificuldade por causa dessa lesão, certo? Por causa desse tumor. Então, há o deslocamento dos germes dentários. E aí, o tratamento é a excisão cirúrgica, remover aquele fator causal, né, que está incomodando aquele dente, aquela saída daquele dente. E aí, agora vamos para a doença de Addison. Gente, a partir de agora, a gente vai começar a estudar doenças sistêmicas, certo? E aí, esse paciente aqui, ele não produz cortisol suficiente. Então, há uma falha na produção da glândula adrenal, abaixo no cortisol. Então, é importante a gente pedir fazer o diagnóstico dessa lesão para a gente observar o adrenocórtico tropina, gente, eu fico gaguejando, que é o ACTH, certo? Então a gente pede um teste rápido só pra gente ver como é que tá essa estimulação. E aí, se estiver baixo, a gente já começa a observar maior essa lesão, né? Se a gente consegue já dar o diagnóstico dessa lesão. E aí, o tratamento é a terapia de reposição do corticosteroide, certo? E aí, essa lesão vai ter também uma coloração mais escura. A gente consegue observar também aqui, é como se fosse cinzento, que é a língua do paciente. Aqui, o paciente está com a língua lá no céu da boca. E agora, a gente vai para a síndrome de, eu não sei falar esse nome, Fitz-Jeges, uma coisa tipo. E aí, essa lesão é uma mancha escurecida em lábio, a gente consegue observar. É como se fosse azulada, certo? Essa região vai ficar um pouco mais azulada. E aí, ela também é uma doença mais sistêmica. E aí, é uma escurecida em lábios. E a gente consegue observar também os pólipos intestinais. E aí, essa lesão, gente, é bom a gente acompanhar o paciente e também falar para ele procurar um acompanhamento médico, certo? Para ele ver se naquele paciente, na sua árvore genealógica, há essa síndrome, porque é uma síndrome relacionada com a genética do paciente, certo? Então a gente acompanha, claro, obviamente, mas também aconselha ele procurar um médico para verificar essa árvore genealógica dele. E aí geralmente se desenvolve no início da infância, e essa doença é uma autossomia dominante. Então essa doença é uma doença autossômica, certo? E agora a gente vai para a neurofibromatose. Gente, essa doença ela tem vários tipos, certo? E aí a gente não pode fazer biópsia. É uma doença autossômica dominante. E aí há múltiplas tumorações. Aqui, ó, essa região tá como se fosse uma parte da língua, com essas lesões um pouco mais escurecidas aqui. E essa região, a língua é um pouco mais, essa parte aqui, ó, tá um pouco mais elevada, certo? Então, nefromatose, no paciente tem várias bolhas no rosto dele, pode ter no corpo, certo? Também envolve a genealogia daquele paciente. Lembrando, não pode fazer biópsia. Agora a gente vai falar sobre tatuagem por amálgama. Gente, é muito simples. E aí, possivelmente, eu lembro na minha prova que, se não me engano, foi uma prova teórica, que tinha lá a foto e aí tinha uma lesão um pouco mais escurecida naquele paciente. E próximo daquela lesão tinha uma amálgama, um dente com amálgama, certo? Então, a gente vai observar isso com pessoas mais a partir de 30 anos, porque hoje em dia, né, o amálgama não está mais tão recorrente no nosso consultório. Então, a etiologia pode ser também, por exemplo, o dentista foi colocar lá aquele amálgama no dente e acabou escapando um pouco daquele amálgama e indo para outra região, como a mucosa, e aí virou uma tatuagem por amálgama, certo? Então, o histológico é próprio para falar que há amálgama nos tecidos, a gente pode também fazer a radiografia naquele tecido, dá pra gente dar realmente o diagnóstico preciso, certo? A gente vai observar uma radiografia opaca.